Olá, farofeiros fidemoanos! Bem-vindos a mais um Rebobina aqui no seu Farofa. Você sabe que o Rebobina está aqui sempre para homenagear, não é mesmo? Alguma pessoa ou alguma obra que esteja fazendo aniversário no mês vigente, né? E em outubro, no dia 5 agora, aconteceu o 60º aniversário, ou melhor, os 60 anos da quinta franquia mais lucrativa de todos os tempos. É a franquia 007. Mas antes de eu te contar como que surgiu esse personagem que veio dos livros, né, do escritor Ian Fleming, antes de eu te contar alguns segredinhos, algumas curiosidades sobre esse filme, vamos ver como estava o mundo em outubro de 1962. É o Túnel do Tempo. Começando de maneira mais leve, no dia 5, os Beatles lançam o seu primeiro single, Love Me Do. Daí pra frente foi só pra trás. Depois de um mês de repleto de tensão, no dia 21, às 7 da noite, horário de Washington, o presidente estadunidense John Kennedy anunciou em um pronunciamento à nação, abro aspas, provas claras estabeleceram o fato de que uma série de mísseis ofensivos foram armados em Cuba pela União Soviética para providenciar uma capacidade de ataque nuclear contra o hemisfério ocidental. Ele anunciou ainda uma vigília rigorosa sobre equipamentos militares ofensivos a caminho de Cuba e alertou que qualquer lançamento de um míssil nuclear de Cuba iria requerer uma resposta completamente retaliadora à União Soviética. Kennedy então implorou: eu recorro ao presidente Khrushchev para parar e acabar com essa ameaça clandestina, imprudente, provocativa à paz mundial e às relações estáveis entre nossas nações. Uma semana depois, no dia 28, a crise dos mísseis de Cuba chegou ao fim, quando às 17 horas, horário de Moscou, 10 horas em Washington, a Rádio Moscou transmitiu o texto da mensagem do primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev ao presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Caro senhor presidente, recebi sua mensagem aos 27 de outubro. Expresso minha satisfação e agradeço-lhe pelo senso de proporção que demonstrou e pela compreensão da responsabilidade que agora recai sobre você pela preservação da paz do mundo. Eu considero com grande compreensão sua preocupação e a preocupação do povo dos Estados Unidos em relação ao fato de que as armas que você descreve como ofensivas são realmente armas formidáveis. Tanto vocês quanto nós entendemos que tipo de armas são essas. A fim de eliminar o mais rapidamente possível o conflito que põe em perigo a causa da paz, dar segurança a todos os povos que anseiam pela paz e tranquilizar o povo americano, que estou certo também deseja a paz, assim como o povo da União Soviética, o governo soviético, além de instruções anteriores sobre a descontinuação de novos trabalhos nos locais de construção de armas, deu uma nova ordem para desmantelar as armas que você descreveu como ofensivas e encaixotá-las e devolvê-las à União Soviética. Bom, vamos à história de James Bond, que começa lá na Segunda Guerra Mundial, quando o seu criador, o jornalista Ian Fleming, em inglês, estava servindo na guerra e ele conheceu vários agentes secretos, vários espiões, e aí eles acabaram inspirando ele a escrever a sua obra de espionagem, James Bond. Ele se inspirou, além desses carinhas militares, também se inspirou no seu irmão, Peter, era o irmão mais velho, o irmão que ele idolatrava e tal, que também era um agente secreto a serviço da Marinha Real Britânica.
Além da inspiração de personagem, o Peter, irmão do Ian, também foi inspiração física para o James Bond. Não só ele, como também o ator e cantor Rogue Carmichael, dos Estados Unidos. Ninguém conhece, eu também não conhecia, mas era essa imagem aí que ele pensava quando ele pensou no James Bond. Juntando isso tudo, em 1953 nasceu o primeiro livro da franquia James Bond, chamado Cassino Royale. Maluco, eu sei que você conhece esse nome. Porém, no final do vídeo vai ter a seçãozinha de curiosidades e lá eu vou falar mais um pouco sobre a origem desse personagem. Agora vamos para o cinema. O agente britânico que trabalha para o MI6, ou MI6, que é a agência de serviço secreto, né, serviço de inteligência do Reino Unido, que tem a alcunha, o codinome 007, já estrelou 27 filmes, sendo 25 oficiais, e teve 7 atores responsáveis por interpretar esse papel magnânimo para o cinema de ação. O primeiro deles foi Sir Sean Connery, como você já sabe. Ele estava lá no primeiro filme do James Bond, 007 contra o satânico Dr. No. Sempre os brasileiros falando, né, um nome magnânimo para um filme, mas o nome original é só Dr. No. Dr. No, vai entender. Mas falar desse filme é meio que falar sobre a história da franquia, né? Então, segura aí. Ian Fleming, o criador do James Bond, escreveu essa história para um material promocional para alavancar o turismo na Jamaica. Né? Você sabe, quem já viu esse filme sabe que esse filme se passa na Jamaica. Não sei se eu falei isso. Falei, né? É isso mesmo, Cristina. Com o ômega 3, melhora a memória, concentração. E o frete grátis. Como não deu muito certo essa história, ele começou a conversar com um carinha, né, um produtor de cinema canadense chamado Harry Saltzman, e aí ele vendeu todos os direitos das suas obras, menos de 2, que seria Cassino Royale e Chantagem Atômica, para esse produtor pela bagatela de $50 mil. E aí depois ele conheceu, né, esse produtor canadense conheceu o seu parceiro de longa data, o Albert Broccoli, e eles se empenharam em fazer esse primeiro filme, só que muitas empresas, muitos estúdios não queriam gravar porque diziam que era muito britânico ou porque era sexual demais, e aí foram meio que esculachando. Se você já acompanha o Rebobina aqui há um tempo, você sabe que as franquias mais importantes começam assim, com todo mundo negando. Os estúdios não querem fazer, diretores não querem dirigir, roteiristas não querem escrever, e quando vai lá, vai ver, vai estoura o negócio todo, não? Com 007 não foi diferente. E aí o papel do James Bond foi pensado para um cara chamado Cary Grant, que na época era o bambambam, o galã do cinema. Todas as mulheres queriam sentar no Cary Grant, alguns homens também, e até ele gostava, né, de alguns homens. Mas ele acabou não aceitando porque ele queria fazer um filme só e os produtores queriam uma série de filmes, uma saga de filmes. E ele falou, não quero. Até que muitas pessoas passaram nos testes, porém apenas um foi escolhido e esse foi Sir Sean Connery. Na época tinha só 31 anos. Na época ele era meio brucutuzão, meio rústico assim mesmo, sabe? Chegou de qualquer jeito lá no estúdio para fazer o teste, passou. E aí o diretor do filme, Terence Young, levou o Sean Connery para viver a alta sociedade de Londres, para poder se acostumar com o terno, com os drinks do James Bond e tudo mais, com a elegância do personagem. Esse filme teve um orçamento baixo para a época, para um filme de ação, para um filme grande que foi, de $1.100.000, mas ele foi um sucesso tremendo, arrecadou quase 50 vezes isso, mas não foi um sucesso estrondoso de críticas, foi um sucesso meio misto. Esse filme foi ganhando notoriedade entre os críticos com o passar dos anos, com a franquia já estabelecida. Muitas características que a gente conhece dos filmes do James Bond surgiram nesse filme, como Bond. James Bond. Bond.
James Bond. Os drinks de James Bond, o martini, os carros, as armas, mas o que? A sequência de abertura que a gente fez aqui, né? Tem também as Bond Girls, né? As Bond Girls, as mulheres lindas que fazem par com os vários James Bond. Nós temos É isso mesmo, Cristina. Com o ômega 3, melhora a memória, concentração. E o frete grátis. Então tudo isso surgiu já logo nesse primeiro filme, O Satânico Dr. No. E o mais importante, a música tema do James Bond. Agora com vocês vai surgir uma voz de veludo maravilhosa, nosso novo narrador contratado aqui pelo Pidemoa para falar sobre os filmes, os 25 filmes, digamos, canônicos da saga de James Bond. Vá lá! Que é você, né? No caso, ninguém precisa saber que sou eu. 007 contra o Satânico Dr. No, de 1962. Moscou contra 007, 1963. 007 contra Goldfinger, de 1964. 007 contra a chantagem atômica, de 1965. Com 007 só se vive duas vezes, de 1967. 007 a serviço de Sua Majestade, de 1969. 007 Os Diamantes São Eternos, de 1971. Com 007 Viva e Deixe Morrer, de 1973. 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro, de 1974. 007 O Espião que Me Amava, de 1977. 007 Contra o Foguete da Morte, de 1979. 007 Somente para Seus Olhos, de 1981. 007 contra Octopussy, de 1983. 007 Na Mira dos Assassinos, de 1985. 007 Marcado para a Morte, de 1987. 007 Permissão para Matar, de 1989. 007 contra GoldenEye, de 1995. 007 O Amanhã Nunca Morre, de 1997. 007 O Mundo Não É o Bastante, de 1999. 007 Um Novo Dia para Morrer, de 2002. 007 Cassino Royale, de 2006. 007 Quantum of Solace, de 2008. 007 Operação Skyfall, de 2012. 007 contra Spectre, de 2015. 007 Sem Tempo para Morrer, de 2021. Bom, essa foi a lista dos filmes, pela nossa voz de veludo aqui do Pidemoa. E agora eu vou falar para vocês como que estão os atores que interpretaram James Bond hoje em dia. O primeiro deles, obviamente, Sir Sean Connery, faleceu recentemente, em 2020, né, o ator escocês, vencedor do Oscar, não pelo James Bond. Ele já estava aposentado já há uns 20 anos, mais ou menos, e faleceu aos 90 anos de insuficiência respiratória. O segundo James Bond é o George Lazenby, que ninguém faz ideia de quem seja, porque ele só fez um filme apenas do James Bond. Ele foi o que substituiu o Sean Connery, quando o Sean Connery deu um hiato, assim, né, de um filme. Alguém mata esse galo que... São 9 horas da noite e tem um galo cantando. O George Lazenby, ele é um ator australiano, como eu falei, fez um filme só do James Bond. Por que ele fez um filme só? Porque o galo canta...
e não aguentava mais o galo. O George Lazenby, ele dizia que esse estilo de smoking, galante assim, do James Bond, não iria durar os anos 70 porque estava chegando a era dos hippies, né? A cultura do sexo e tudo mais. E ele falou, não, isso não vai sobreviver aos anos 70. Lê do engano, George Lazenby. E aí, o que você fez depois de James Bond? Nada. Mas você continua vivo aí aos 83 anos e faz umas pontinhas ali, em curtas e tal, mas nada muito importante. O terceiro James Bond foi Roger Moore, ou Sir Roger Moore, e ele esteve em 7 filmes na franquia, sendo o ator que mais fez filmes de James Bond. O ator inglês, ele era também o mais velho dos Bonds. Apesar de ter sido o terceiro Bond, ele é mais velho do que o Sean Connery. Ele faleceu em maio de 2017, aos 89 anos, vítima de um câncer de pulmão e no fígado. Ele morava na Suíça. O quarto Bond é Timothy Dalton. Sim, ele fez só 2 filmes durante os anos 80, mas ele tem uma história peculiar. Era para ele ter sido escalado no lugar do George Lazenby lá nos anos 60. Só que ele era muito moço para fazer o filme, muito jovem. E aí foi deixado para depois. Agora, nos anos 80, ele foi escalado, mas aí ele teve que sair da produção para fazer uma outra coisa. E aí foi escalado Pierce Brosnan no lugar dele. Mas aí ele falou, não, o Pierce Brosnan foi escalado para um outro lugar, mó rolê. E aí no final das contas deu o Timothy Dalton fazendo esses 2 filmes dos anos 80 do James Bond. Ele é vivo, obviamente, tem 76 anos. E ele é galês. Nós temos atores ingleses, um ator australiano, agora um ator galês. E o Sean Connery, que era escocês. O quinto James Bond foi Pierce Brosnan. Eu acho que para nossa geração aqui é o cara que a gente conheceu como James Bond, né? O Pierce Brosnan. Ele fez os filmes dos anos 90 e um filme nos anos 2000. Ele é irlandês, hoje tem 69 anos, e ele é mais reconhecido atualmente por ter feito os filmes Mamma Mia, né, os musicais Mamma Mia no cinema, e agora ele vai ser o Senhor Destino no filme do Adão Negro, agora na franquia da Warner, da DC, lá dos filmes, que ninguém se importa, na verdade. O sexto e, por enquanto, atual James Bond é o Daniel Craig, que também bateu os seus recordes, tá? Ele é o James Bond desde 2006, mas como ele falou que vai se aposentar da franquia, em 2021 saiu o seu último filme. 15 anos sendo James Bond é um marco, é um recorde. Nenhum ator ficou mais do que Daniel Craig. Apesar do Roger Moore ter ficado 7 filmes, foram 12 anos, se eu não me engano. No ano passado ele tinha 53 anos, quando ele disse que ele anunciou que não faria mais o 007. Bom, espero que você tenha curtido o nosso vídeo até aqui. Deixa aqui o seu like se você gostou, deixa nos comentários qual é o seu filme favorito da franquia James Bond 007, se você já teve sonhos eróticos com James Bond, ou se você já sonhou em ser uma Bond Girl, ou quem sabe um Bond Boy. Existem boatos de que o próximo James Bond poderia ser uma mulher, ou poderia ser um homem negro, no caso o Idris Elba, a quem eu apoio bastante. Mulher, não, mas o Idris Elba sim. Enfim, deixa nos comentários se você concorda comigo ou se você discorda de mim. Eu vou ficando por aqui, vejo você semana que vem em algum vídeo aí do Pidemoa, principalmente no Farofa. Semana que vem tem review de Mulher Hulk. Review de Mulher Hulk. A série vai acabar na quinta-feira e na sexta-feira que vem já estará aqui, quentinho, saído do forno, a review dessa série maravilhosa da Marvel, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um beijo nas crianças e até a próxima. Valeu! When it crumbles, we will stand tall and face it all. Quem nunca quis dar para James Bond, não é mesmo? E ele dizia também que... De sacanagem.
Chegar em casa vou comer um frango à parmegiana. Se isso não for pidemol, eu não sei o que é.